O ano de 2024 está no final e, como sempre, é hora de fazer aquelas reflexões do que passou. Aqui na RSG TV vamos trazer um pouco do que consideramos importante e de relevância para o nosso país e para os povos do mundo todo. Nesse sentido, vamos destacar que foi o ano em que as máscaras do mundo ocidental caíram, todas. Os Estados Unidos, como sempre, mas esse ano de uma forma ainda mais descarada, mostrou-se o país do caos, o império do caos. Um país imperialista que não esconde sua sede por sangue. Para quem ainda achava que o pessoal do Partido Democrata era um pouco mais civilizado, acabaram-se as ilusões. O presidente Biden se mostrou um verdadeiro vampiro, sedento por sangue, assim como seus asseclas, não sobrou ninguém. Nem mesmo o tal Bernie Sanders, que defendeu Israel com unhas e dentes e depois resolveu dar uma colher de chá para o povo palestino. O genocídio estava tão escancarado que sua imagem sujou. Mas ele e tantos outros ficaram apenas na retórica vazia. O Império Estadunidense e seu principal aliado, Israel, não poupou ninguém. Ficou claro que o Genocide Biden é a expressão de um partido democrata que tem como objetivo principal a promoção da guerra e do caos. Aliás, para promover a guerra, o caos, a desordem, a miséria dos países do sul global, eles até procuraram ainda mais os aliados identitários, a falsa esquerda, muitas vezes disfarçada de radicais, mas que sob o pretexto de serem internacionalistas ou coisas assim, esquecem talvez de propósito que a soberania nacional é de defesa obrigatória. Essa esquerda que ainda se mantiveram iludidas o ano todo, mesmo com o sangue sendo derramado na Palestina e na Ucrânia de maneira explícita. Este foi o ano do individualismo. A turma identitária liberal mostrou-se capaz de tudo mesmo, para defender suas bandeiras. Começaram uma campanha contra o Brasil e o Lula e o Haddad, e sabe-se lá o que pretendem aprontar aqui no Brasil, e toleraram o genocídio. Israel continuou com o papo: quem é contra o que fazemos é antissemita. E muita gente comprou essa ideia. O resultado foi um ano em que o genocídio, o assassinato de crianças recém-nascidas, a destruição de hospitais, o assassinato de jornalistas, médicos, enfermeiros, mulheres, homens, civis, idosos e jovens e crianças e idosos, enfim, uma matança, uma limpeza étnica a olhos vistos, e ainda assim a tal comunidade internacional, liberal, social-democrata, crítica ao Maduro, mas abertos ao Zelensky, continuava passiva. A ONU nada fez. Os países árabes, idem. Israel continuou e continua ainda hoje ousando, fazendo o que quer, quando quer. Agrediu o Líbano, o Irã, desrespeitou o Papa, chefes de Estado, presidentes da República, como foi o caso do Brasil, e nada de sanções ou puxões de orelha. Tomou terras sírias, continuou lá fazendo o que quer e mantendo relações comerciais, institucionais, com a maioria dos países, e foram raras as exceções que ousaram algo mais efetivo, como foi a valorosa luta dos Houthis. Estes sim foram para o ataque, literalmente. Atacou os navios que passam pelo canal de Suez e vão abastecer a ditadura de Israel. Então, mas eles estão pagando o preço, sendo bombardeados pelos Estados Unidos. Mas eles continuam firmes. A Colômbia resolveu cortar relações. É bom que se diga. Foi um ano em que os sionistas demonstraram uma força tremenda e uma maldade ainda maior. Mas para fechar, o Ocidente resolveu escolher como herói um ex-cortador de cabeças, ex-Al-Qaeda, um legítimo terrorista daqueles que a tal guerra ao terror do Bush dizia que procurava, vivo ou morto, sempre mais morto que vivo. Agora são aliados.
Tudo continua valendo para conter a Rússia, a China, os trabalhadores, o povo e qualquer um que ouse levantar a cabeça e declarar soberania, independência. Para os Yankees e seus parceiros vale tudo. Até mesmo afundar a Europa, que continua numa crise econômica e política sem fim. Tudo por conta de não se relacionar com a Rússia e apoiar o Zelensky e sua sede de ver o último ucraniano morto. Mas nem tudo foi tragédia. A Rússia estabeleceu ainda mais os laços com a África, que cada vez mais chuta o Ocidente para longe. A China continua firme, forte, avançando na Rota da Seda, na África, Ásia, Oeste Asiático, América Latina. Este ano de 2025 promete. A Dilma continua lá, cuidando dos cofres, dos BRICS, e a tendência é um 2025 ainda mais tenso, mas com a chama da esperança acesa. Bom, eu sou o Reginaldo e se esse conteúdo acrescentou algo para você, peço que compartilhe, mas também dê o seu like, comente. A sua participação nos ajuda demais. E inscreva-se, não custa nada e é de graça. Que venha 2025!